Queria passar agora a palavra para o presidente da Federação Nacional dos Peritos Oficiais em Identificação, senhor Antônio Maciel Aguiar Filho. Boa noite, Antônio Maciel, como vai? Tudo bem? Prazer aí a sua presença, muito nos honra. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Evento ao vivo tem. Quase às 18 horas. Quase às 18 horas já, né? Então, boa noite a todos os membros dessa SET Live, né? A quem cumprimento em nome do Dr. Carlos Forte, né? Presidente do ITI. Também cumprimento a todos que nos assistem nesse momento. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de participar da live, sobretudo pelo tema, né? Identidade segura, objetivo de todos. Posso adiantar que me sinto muito à vontade para falar sobre o tema. Afinal, são mais de 20 anos de serviço público, sempre ligado à área de identificação humana, seja na área civil ou criminal. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Dr. Célio, diretor-presidente da ABRID, pois acompanha há muito tempo o seu empenho para colocar o Brasil em um patamar de segurança em relação à identificação civil do brasileiro. Todos nós sabemos, né, que a sociedade passa por profundas transformações, seja na área socioeconômica, seja no mundo da tecnologia. No século passado, por exemplo, o individualismo imperava, né? No entanto, hoje, verificamos atualmente o desenvolvimento incessante das economias atreladas quase sempre a soluções de massa. No campo da identificação, essa evolução não é diferente. A certificação digital, assinaturas eletrônicas, processo multibiométrico, seja reconhecimento facial, íris, fonética. Entretanto, essas inovações não foram acompanhadas pelos órgãos oficiais do Estado. E aqui eu posso citar especialmente os institutos de identificação. Creio que esse descompasso resulta, sobretudo, pelo desconhecimento ou mesmo desinteresse da administração sobre esse tema tão importante para a população, para o cidadão brasileiro. Os governos, historicamente, sempre viram os institutos como uma fonte de receita ou como um importante cabo eleitoral na medida que sustenta seus programas sociais. Isso tem levado os institutos, ao longo de décadas de abandono, quase em todo o país, a uma lastimável condição de enorme precariedade, na verdade. Com a Lei 9454 de 97, a chamada Lei do RIC, sentimos que os ventos poderiam mudar de rumo. No entanto, após 13 anos para ser regulamentada, em 2010, quando foi regulamentada a lei, o que se viu foi novamente uma lei deixada de lado, mesmo em vigor, sem, no entanto, nenhuma efetividade. E o que é pior, passamos a ver outros órgãos, que também possuem bancos de dados civis, tentando se apropriarem do papel histórico e de grande relevância social e jurídica, inclusive, dos institutos de identificação. Realmente lamentável o quadro que se gerou no país. Felizmente, existem alguns abnegados no setor, que elaboram com paixão nos estados pela identificação civil. Assim, sem nenhum apoio, praticamente nada, só dos estados mesmos, alguns estados buscaram a modernização. E hoje já temos 16 estados com EIFES, ou mesmo EIBs. Posso citar com propriedade o exemplo do meu estado, Goiás. Iniciamos o processo de modernização em 2011, com inúmeras dificuldades, né, sobretudo na esfera administrativa. Quando finalizamos o projeto e estávamos preparando a licitação com base na receita das emissões de primeira e segunda via, Dona Dilma publicou a Lei 12.687, de 18 de julho de 2012, que proibia a cobrança da primeira via. Tivemos que refazer os planos e buscar empréstimo para financiar o projeto. Felizmente, aconteceu e hoje somos referência, tanto na área civil como na área criminal,
a modernização deu realmente um salto de qualidade no serviço, tanto para a Polícia Judiciária quanto na questão civil. Feitas essas considerações, podemos dizer que hoje, mesmo com uma década praticamente perdida, estamos preparados para assumir esse novo papel tão importante que o Brasil passa nesse novo governo, na solução para a integração de dados biográficos e biométricos. E o que seria necessário? Podemos destacar 2 pontos importantes: a identidade digital e o CPF como RG único no país. Acho que são 2 pontos realmente relevantes para dar uma guinada na identificação civil no país. A identidade digital, porque não faz sentido você ter um RG eletrônico sem base física que resguarde e valide todas as informações do documento, né? A gente sabe que o RG digital é baseado no uso de certificados digitais, de assinatura digital, de atributos, e com certeza estão obedecendo normas do ICP Brasil. E os institutos passam a ter um papel importante de entidades emissoras de atributos, né? Respondendo pela validação dos atributos, homologação da credencial, assinando digitalmente todos os certificados. É assim que eu imagino. Nós imaginamos uma identidade digital no ideal, né? E o CPF como RG único, eu acho fundamental. Nós, através do CONAD, né, o Conselho Nacional dos Órgãos de Dirigentes de Institutos de Identificação Civil e Criminal, encaminhamos ofício ao doutor Antônio Jorge, ministro do Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ao doutor Técio, secretário executivo do MJ, e a própria Bride, como interlocutora, pedindo apoio para que o CPF seja alterado já imediatamente no decreto 9278. Ele já consta lá, mas não é obrigado. O que a gente quer é exatamente transformar o CPF no RG nacional, e o RG de cada estado seria usado como uma matrícula base. Só para lembrar, né, a última regulamentação do RG é de 83, quando foi implantada a Lei 7166, que nacionalizou o documento. Até então, nem isso existia um padrão no Brasil. Isso, de certa forma, demonstra o descaso com o setor. São quase 40 anos para se ajustar um documento tão importante para o brasileiro. Acontecendo essa decisão, que eu creio que nós teremos o apoio dos setores do governo, da Bride, de todo mundo envolvido, nós passaremos a ajudar a Receita imediatamente. Ontem eu vi uma notícia, foi publicada pelo Tribunal de Contas da União, que deu um prazo de 120 dias para a Receita Federal apontar medidas a serem tomadas para resolver o problema. E qual o problema constatado pelo Tribunal de Contas da União? É que existe 2,5 milhões de CPF ativos a mais que a população brasileira. 12,5 milhões. Olha que absurdo, que prejuízo o país está passando de todas as vertentes nisso aí. Fora isso, o próprio tribunal informa que pode existir 3 milhões e 300 milhões de falecidos dentro desse total. Existe, segundo o estudo, 78 mil pessoas com mais de 110 anos. Ou seja, o CPF é, com certeza, o documento mais universal do brasileiro, mas ele carece de uma biometria. E os institutos de identificação são os órgãos capazes de garantir essa unicidade do cidadão, porque quem labora no Instituto de Identificação é um servidor especialista, é um servidor técnico que entende de impressão digital e de identificação civil no Brasil desde 1907, por quando foi gerado o primeiro RG brasileiro. Então, nós realmente temos condições históricas e técnicas de ajudar a Receita Federal e o Brasil a gerar realmente uma modernização e integração entre todos os estados. Com isso, nós passaremos a ter uma identificação de forma inequívoca do brasileiro. Segurança nas relações do setor público e privado. Vamos, com certeza, diminuir o número de fraudes.
minimizando os prejuízos em todas as esferas do governo, ou mesmo da iniciativa privada. Segundo estudos, né, a falsificação de documento representa 75% das fraudes. O próprio Serasa divulga que a cada 15 segundos alguém tenta cometer uma fraude usando documento falso. Isso não pode continuar. A gente tem que adequar o país, os institutos, o governo a essa nova realidade tecnológica. Além disso, nós podemos promover a inclusão social e digital de parcela significativa da população que ainda não tem acesso a esse tipo de serviço. Por fim, nós podemos garantir que a modernização dos institutos de identificação, e aí é importante que o apoio mesmo de suporte financeiro até para alguns estados, através do Ministério da Justiça, né, vai tornar o Instituto de Identificação um importante instrumento para a melhoria da gestão pública no país e até mesmo a modernização do Estado brasileiro. Além de gerar, né, a economicidade processual e financeira, aumentando a segurança das informações processadas e aprimorando a agilidade na realização do serviço, que todo mundo precisa, que todo mundo anseia, bem como garantindo a efetiva unificação dos dados. Esse é o recado inicial que eu gostaria de colocar, né, falando da disposição dos estados, através do Conselho, de apoiar realmente essa grande transformação que pode existir no país, a partir do CPF como RG nacional. Eu me coloco à disposição para, posteriormente, responder alguns questionamentos que eventualmente possam existir. Muito obrigado. Maciel, obrigado pela sua fala, colocou muito bem, né? O contexto todo aí são anos de descaso com a questão da identificação e várias bases, né, separadas uma das outras, né, com uma oportunidade única agora nesse novo governo, com secretarias e ministérios aí bastante integrados, no sentido de se fazer realmente repaginar isso, né, passar limpo e trazer o Brasil para uma realidade mais moderna. Maciel, você tem 2 minutos para responder esta pergunta. Os estados se sentem confortáveis com a atual legislação que regulamenta a Lei de Identidade Civil, onde o gerenciamento está destinado a outro poder, a outro órgão? 2 minutos no máximo. Na verdade, como eu falei aí, né, a gente praticamente 40 anos com a legislação totalmente obsoleta. Eu acho que o decreto que nós estamos aguardando uma adequação do texto, eu acho que é o momento de fortalecer os institutos. O CPF é a proposta disso, e aí eu faço um pedido também, Célio, ao doutor Bonini, porque a identidade digital ela precisa ser regulamentada, nós temos que ter um algoritmo comum. Tudo que a Narum falou aí é porque a gente não tem apoio. Na verdade, o governo nunca centralizou e deu atenção aos órgãos. Porque, por exemplo, a funcional do policial civil, ela já tem a certificação, a regulamentação pelo MJ. Por que o MJ não pode ceder esse padrão para o nosso RG e padronizar no país inteiro? Um órgão que tem realmente uma base mais segura, feita por especialista. Então, eu acho que a gente precisa só ajustar esse texto do 9278 e fortalecer a integração com os outros órgãos. Eu acho que ninguém aqui está querendo ser o dono de tudo, mas o Instituto de Identificação é realmente a base que a pessoa sai do nascimento. Hoje, aqui em Goiás, a criança já pega a impressão digital na sala de parto, em todas as maternidades já estão sendo implantadas, o CPF e a certidão de nascimento e a identidade. Esse é o futuro. Obrigado, Maciel.